Olá, irmãos, boa tarde. Tá lembrado, hoje é terça-feira, temos o nosso culto de oração. Teríamos congregacionalmente lá na igreja, mas nós vamos fazer o seguinte: você pode, depois desse vídeo, fazer o seu pedido de oração. E nós estaremos orando por cada um desses pedidos. Às 19, 19h30, a gente faz esta oração, a gente posta aí para os irmãos, tá bem? E trago assim então uma meditação. Que lugar tinha a oração na vida de Jesus? É claro que Jesus, ele se despojou da sua divindade, ele não abdicou disso, mas ele se despiu. Ele não fez uso durante o seu ministério terreno aqui conosco. Não é? Então ele estava aqui como homem, e como homem ele precisava ter esta vida de comunhão, não é, com o Pai. Então nós vemos aqui que Jesus, ao ser batizado, ele orou, não é? E quando ele orou, foi batizado por João Batista nas águas do Jordão, e após o batismo ele orou ao Pai, e ali o Espírito desceu sobre ele de forma corpórea, não é? E ouviu-se aquela voz dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria." Também Lucas capítulo 11, versículo 1, não é? Diz que Jesus ele estava orando, e os seus discípulos, ao verem a sua oração, a forma como ele se dirigia ao Pai, não é? A intimidade que ele tinha com o Pai, então fizeram aquele pedido que é tão maravilhoso para nós, o seu resultado hoje, né? Pediram para que ele os ensinasse a orar. E ele ali então ensinou aquela oração que hoje é conhecida como oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, não é? Então ali eles viram a intimidade de Jesus e pediram para que ele pudesse ensiná-los a orar. Também, né, Jesus ele regava a sua vida com orações de madrugada, quando ele não estava no meio das multidões, curando, libertando, expelindo demônios, ensinando. Então ele tirava momentos para se retirar, para buscar a Deus em oração, né? Então aí Marcos capítulo 1, versículo 35, então mostra Jesus orando de madrugada, né? Então ele, no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então a gente vê aqui que Jesus ele cultivava uma vida de oração, né? Ainda o vemos orando antes da escolha dos 12, nós vemos ele orando antes de revelar a sua divindade, vemos ele orando antes da transfiguração, antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de orar, né, para que Lázaro ressuscitasse, né? E a própria palavra, então, no livro de Pedro, deixe-me ver para os irmãos aqui a referência, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Então, não apenas no sofrimento, mas em tudo Jesus nos dá o exemplo. E ele nos dá o exemplo na oração, né? Ele diz: "Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade." Então é a vontade de Deus que nós elevemos a Ele os nossos corações, a nossa mente, apresentando as nossas necessidades. Então hoje, terça-feira, culto de oração, você apresente aí, digite aí de forma sucinta o seu pedido, e nós estaremos logo mais orando por todos vocês. E claro, né, o nosso desejo é que você também se una conosco, né, hoje às 19h30. Né, você também pega o seu celular, veja os pedidos e estejamos orando uns pelos outros, tá bem? Que Deus abençoe, fica na paz.
né? Que Deus continue nos sustentando, tá bom? Um grande abraço, fica na paz.